A gente terminou semana passada com esse vídeo acompanhando o movimento da ponta de uma raquete visto de fora, né? Nossa vista aí, que é o movimento que eu falei que era meio loucão ali no começo do vídeo, o último vídeo da semana passada. Como a gente já esperava desde ter visto o centro de massa, o movimento do centro de massa é uma parábola, só que o que a gente viu nesse final do vídeo é que o movimento de um ponto em torno do centro de massa não é tão loucão assim. Não é nada loucão. É uma trajetória circular. É um movimento de rotação. Então agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu de movimento circular lá em cinemática e vai aplicar generalizando um pouquinho. A gente sabe que o ângulo pode ser definido pela razão entre um arco de circunferência e o raio da circunferência em questão. Mais precisamente que essa definição de ângulo é a definição de ângulo numa unidade específica, que é o radiano. E a gente tomou nossa medida de ângulo com base no ciclo trigonométrico. Com os eixos x e y padrão, como estão aqui, a gente tem, então, ângulo crescente no sentido anti-horário e, no sentido horário, ângulos decrescentes. Portanto, ângulo crescente, velocidade angular positiva, ângulo decrescente, velocidade angular negativa. Mas tem um detalhe. Vocês estão vendo meu dedo girando em que sentido? Vocês estão vendo no sentido anti-horário, que é o que a gente tratou como positivo desde o começo, certo? O sentido do círculo trigonométrico. Maravilha, só que eu tô vendo meu dedo como? Eu tô vendo ele girando no sentido horário. Para ficar mais claro, vou ficar girando aqui num sentido tal que a tampa da caneta aponte, apresentando o vetor velocidade. Beleza? Tá girando assim. Vocês estão vendo o giro no sentido horário, certo? Só que eu tô vendo no sentido anti-horário. Vocês podem testar isso em casa. Recomendo. Se eu vir daqui, eu tô vendo que nem vocês estavam vendo sentido horário. Aham. Então quer dizer que faz diferença se eu tô olhando de um lado ou do outro. Se eu tô virada para um lado ou para o outro. Isso é novidade? No movimento de translação unidimensional. Imaginem aqui no eixo passando aqui bem pelo centro aqui desse tubo, se afastando do meu olho nesse sentido, apontando para vocês. Se eu olho daqui, ele está se afastando, mas se eu olho de cá, ele está se aproximando. Dependendo pro sentido que eu olho, se meu olho tá para lá ou se meu olho tá para lá, eu vejo sentidos diferentes. Isso já tinha em translação. O que resolveu isso pra gente? O conceito de vetores. Da mesma forma que a gente construiu o vetor velocidade lá em cinemática, agora a gente vai construir o vetor velocidade angular. O fundamento disso, matematicamente falando, vem lá do produto vetorial. Se a gente pensar nesse objeto aqui, nessa engrenagem, girando aqui, nesse sentido, né, que visto de cima, digamos, está no sentido anti-horário e visto de baixo está no sentido horário. Mas de todo modo, o sentido está vindo aqui do eixo x positivo para o eixo y positivo, certo? Se vocês quiserem contrastar aqui, nesse lado direito, o sentido do giro está vindo do sentido y positivo para o x positivo. Isso tudo independente de onde que alguém está olhando, que é o que a gente quer. Uma definição independente de onde alguém está olhando. E tem uma operação que muda o sentido quando a gente troca a ordem de x para y e de y para x. Qual é o produto vetorial e vetor j? É o versor k. E qual é o produto vetorial do versor j pelo versor i? É o oposto de k. Então, o sentido do giro da ordem que a gente faz esse produto vetorial.
E a gente vê que, invertendo o sentido de giro, a gente inverte o quê? O resultado do produto vetorial. E é isso que faz com que a seguinte definição matemática seja uma boa definição para o conceito físico de velocidade angular com uma grandeza vetorial. Nesse sentido de giro aqui, então, a gente tem vetor velocidade angular no sentido positivo do eixo z. Enquanto se o giro for no sentido desse produto vetorial, a velocidade angular vai estar no sentido z negativo. O vetor velocidade angular vai estar no eixo z, sendo essa componente z aqui da velocidade angular positiva ou negativa. Tem um jeito de visualizar o vetor velocidade angular sem recorrer explicitamente ao produto vetorial, que é a chamada regra da mão direita. Então, vocês pegam a mão direita, tá? Essa desenhadinha aqui mesmo, e os 4 dedos, exceto o polegar, eles fazem o giro no sentido que é o giro. Então, giro para cá ou giro para cá. Quem é que nos dois casos está apontando justamente no sentido do vetor velocidade angular? O polegar, desde que seja a mão direita. Assim, só de especificar o giro, a gente tem claro qual é a direção e o sentido do vetor velocidade angular. Em geral, a velocidade angular tem 3 componentes, mas como a gente só vai lidar com eixo de rotação com direção fixa, então o eixo de rotação não vai ficar mudando, a gente bota o eixo z em cima do eixo de rotação e bola para frente. É o que a gente vai fazer. O giro está acontecendo nesse plano aqui, certo? O eixo de rotação está no eixo aqui do tubo, que é perpendicular ao plano de rotação. Então, digamos, se o giro está aqui, assim, ó. Ora, pego, eu tenho o plano de giro definido, então eu tenho o eixo sendo a direção perpendicular a esse plano. Boto o eixo z ali e beleza. Nesse caso, então, a gente tem o vetor velocidade angular e essa velocidade angular vai ser a taxa de variação da posição angular com o tempo. Por sua vez, a taxa de variação da velocidade angular é a aceleração angular. No caso geral, é a taxa de variação do vetor, certo? Mas, como a gente só vai lidar com o eixo de rotação fixo, sobre o qual a gente vai colocar o eixo z, então a gente tem aqui no eixo z também. E daí a interpretação disso fica exatamente a mesma do que a gente tinha lá no movimento retilíneo. Se os vetores velocidade angular e aceleração angular estão no mesmo sentido, o giro é acelerado, ao passo que, se tiverem sentidos opostos, o giro é retardado. Então, o giro está, entre aspas, acelerando ou freando, dependendo não do sinal da velocidade ou do sinal da aceleração, mas do sinal relativo entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho um giro aqui nesse sentido, se o eixo z estiver para cima, então essa velocidade angular é negativa. Se a aceleração angular também for negativa, então a velocidade angular vai aumentar de tamanho, ficando mais negativa, portanto, vai girar mais rápido nesse sentido negativo. Agora, se a velocidade angular estiver positiva, aqui concordando com o eixo z, então a velocidade angular vai diminuir de tamanho, portanto vai ficar menos negativa, vai girar mais devagar. Movimento retardado nesse caso, acelerado no outro. Dessa forma, é bastante direta a associação entre movimento de translação sobre um eixo e movimento de rotação em torno de um eixo. Ambos os eixos fixos. Da mesma forma que a gente medir a posição no movimento unidimensional, a gente pode medir a posição no movimento de rotação, nesse giro. A posição no giro, onde que está o giro, é o ângulo θ, a posição angular θ. Quão rápido está girando e para onde é a velocidade angular. Que agora, tal qual a gente teve lá para a translação, a gente tem a velocidade angular como um vetor.
Então, isso aqui é a componente de um vetor, tal qual a velocidade lá em movimento retilíneo se tornou uma componente de um vetor em 3 dimensões. Como que o giro está mudando? É a aceleração, que nem a gente viu em movimento retilíneo, ou no caso aqui, aceleração angular. Pelo fato de a relação matemática entre posição e velocidade, entre velocidade e aceleração, ser a mesma aqui e aqui, as interpretações da relação entre posição e velocidade angular e entre velocidade e aceleração angular são idênticas. Para assentar esses conceitos, vamos fazer 3 exercícios conceituais. As informações são armazenadas em um disco de Blu-ray em um padrão codificado constituído por pequenos sulcos. Esses sulcos são agrupados ao longo de uma trilha em forma de espiral orientada de dentro para fora. Algo como isso daqui, então sendo percorrido nesse sentido aqui, de dentro para fora, certo? À medida que o disco gira dentro de um aparelho, a trilha é percorrida a uma velocidade linear constante. Como a velocidade de rotação do disco deve variar à medida que a cabeça de leitura vai se movendo aqui pela trilha, nessa espiral de dentro para fora. A velocidade angular deve aumentar, diminuir ou permanecer inalterada. Tem uma forma conceitual e uma matemática de responder que se complementam. A trilha ter que ser percorrida a uma velocidade linear constante significa, por exemplo, que a cada segundo ou a cada minuto o mesmo comprimento aqui é percorrido, certo? Então, digamos que a cada minuto seja esse comprimento. Passa um minuto, vai ser esse mesmo comprimento. Passa mais um minuto, vai ser o mesmo comprimento. Passa mais um minuto, vai ser o mesmo comprimento. Quanto mais para fora eu tiver, esse mesmo comprimento vai estar correspondendo a ângulos cada vez menores, percebem? A abertura angular aqui, que estava bem grande, agora é uma abertura angular menor. Então, tenho que percorrer ângulos menores nesse mesmo intervalo de tempo. Portanto, a gente tem essa opção como correta. Mas já deu para ver também que, indo mais para fora, o que exatamente mudou? Foi o raio. E se a gente lembrar da relação entre velocidade linear e velocidade angular, qual que é? Bom, eu lembro que o raio está aqui no meio, certo? Ele multiplica ou divide para que lado? De novo, análise dimensional para lembrar a gente. Velocidade linear é comprimento por tempo, enquanto velocidade angular é ângulo por tempo. Velocidade linear é o produto da velocidade angular pelo raio. Isso, de novo, não se esqueçam de que vem da definição de ângulo em radianos. Ora, se a velocidade linear é constante, à medida que o raio aumenta, a velocidade angular tem que diminuir. Que é a nossa resposta agora vista de uma forma mais matemática, a qual, vale sempre enfatizar, é importantíssima para a engenharia. Mais um aqui. Figura mostra um gráfico da velocidade angular e da aceleração angular. Velocidade angular aqui em verde, aceleração em laranja, para um dado corpo em rotação. Em quais intervalos a rotação é acelerada, em quais intervalos a rotação é retardada. Bom, a aceleração angular aqui ela é linear com o tempo, que aplicando o cálculo já dá para a gente que a velocidade angular vai ser uma parábola. Daí, matemática. Ainda olhando matematicamente, agora com vetores. Digamos que o meu eixo z está aqui. Então, o movimento começa como? Velocidade angular zero. Daí a velocidade angular vai crescendo aqui até o instante 2. No instante 2, o que acontece? A aceleração passa pelo zero e a velocidade angular passa pelo máximo. Então, a velocidade angular passa a diminuir aqui. No instante 4 segundos, a velocidade angular passa a ser negativa e segue negativa e de tamanho crescente. O movimento acelerado ou retardado, ele se respeita ao sinal da velocidade. No caso de uma rotação acelerada é uma rotação cada vez mais rápida
E uma rotação retardada é uma rotação cada vez mais devagar. Isso significa, respectivamente, o vetor velocidade angular está aumentando ou diminuindo. Está aumentando ou diminuindo, porque diz respeito ao tamanho do vetor, ao módulo do vetor. Então, aqui, ó, o módulo da velocidade angular está aumentando dos instantes 0 ao 2. Do 2 ao 4, o módulo está diminuindo. E do 4 ao 6, a velocidade está decrescente, mas o tamanho dela está aumentando, portanto, o giro está acelerado. Então, está acelerado, retardado, acelerado. E a gente vê que isso corresponde justamente a quê? Velocidade angular e aceleração angular no mesmo sentido, nesses dois intervalos e em sentidos opostos. Mesmo sinal, certo? Aqui e aqui, movimento acelerado. Sinais opostos, ou seja, vetores em sentidos opostos, movimento retardado. Destacando as respostas, então, aqui, aqui e aqui. Por último, um volante gira com velocidade angular constante. Está aqui um volante e está aqui um ponto na periferia. Se o volante como um todo gira com velocidade angular constante, esse ponto que está fixo no volante vai girar com essa mesma velocidade angular. Então faz uma trajetória circular de raio R. Se a velocidade angular é constante, isso implica que esse pontinho aqui está fazendo o quê? Um movimento circular uniforme. Portanto, ele tem a aceleração tangencial igual a zero, constante igual a zero, e aceleração normal ou aceleração radial, são sinônimos, vai ser aceleração centrípeta. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio, que é também de módulo constante. Está sempre mudando de direção, porque está sempre centrípeta. E no próximo vídeo, o que a gente vai fazer é se basear nesse conhecimento que a gente tem de movimento circular de um ponto, que é aplicável a todos os pontos do volante, e começar a entender o movimento do volante como um todo.